Então a gente já começa o programa Mulher.com na entrevista, que ao invés de apresentá-lo, eu já vou me sentar ao lado. Tudo bem, doutor Leôncio? É um prazer, sempre um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, Rita. O prazer também é nosso. Com a graça de Deus. E aí eu achei interessante porque hoje o doutor Leôncio trouxe para nós um tema. A gente conhece a miopia, né? Ou pelo menos já ouviu falar. Para quem não tem, não sabe como é, hoje vai aprender sobre a miopia. Mas mais do que isso, a pseudomiopia. Então eu já começo passando para o doutor Leôncio, que é oftalmologista. Ele está assim à frente aqui do programa Mulher.com de muitos temas ligados a essa área. E hoje a pseudomiopia nos gerou curiosidade, principalmente agora com volta às aulas. O que é a pseudomiopia, doutor? E qual é a diferença entre a pseudomiopia e a própria miopia mesmo? Muito bom o tema, porque é justamente agora na volta às aulas, né? As crianças ficaram nas nossas férias mais longas, ficaram no videogame, à frente da televisão e distante, muitas vezes, da luz solar. E aí é que acontece, porque o nosso olho, ele fica acomodado para uma visão proximal. Com isso, o músculo ciliar, que é um músculo que contrai, ajuda a contrair a pupila, e também o cristalino para focar, né, que a lente que fica atrás do colorido do olho, o cristalino, tem um músculo ciliar. E esse movimento que ele fica presetado para perto pode muitas vezes induzir uma miopia, que nós antes chamávamos de miopia transitória, agora pseudomiopia, que é em torno de meia dioptria, meio grau. E se perdurar isso, pode vir a ter miopia. E é muito comum isso justamente agora nessa fase que as crianças usaram tanto a visão proximal para o videogame. E o nosso, hoje, é muito importante a gente saber o conceito de miopia. Então, meio grau de miopia é pseudomiopia, porque muitas vezes ela é reversível, você parando esse excesso de uso da visão proximal. Depois nós temos a miopia, que seria maior que meio até 6 dioptrias, 6 graus. E acima de 6 graus, a alta miopia, que ela vem acompanhada de comorbidades oculares, de outras alterações oculares. Por isso, é muito importante a gente conhecer a miopia. A miopia lhe dá a visão proximal e te tira a visão de longe. O que é a miopia? É um olho que cresceu demais. É um olho, é um globo ocular, o diâmetro antero-posterior, que acabou crescendo mais do que o tamanho que você é metro, porque você não precisa de óculos. Se a criança desenvolveu essa visão proximal, muito mais justamente porque ficou olhando livros ou ficou nas telas, enfim, ficou com coisas muito perto na leitura, isso vai complicar para ela no momento em que ela estiver em sala de aula e o seu local não for tão próximo à lousa, porque ela não vai conseguir enxergar com nitidez o que está na lousa. Isso pode atrapalhar, inclusive, o aprendizado? Com certeza, Rita. A criança, ela está acostumada a ver ali o videogame, os seus 44, 50 centímetros no máximo, e não vê longe. Então, quando ela volta para a sala de aula, ela pode ter um déficit de atenção, ela pode ter um atraso ali no aprendizado. E agora, a pseudomiopia, apenas você suspendendo esse excesso de uso das telinhas, o excesso do online, muitas vezes você consegue reversão. Por isso que é importante o exame oftalmológico, saber qual orientação nós vamos dar aos pais. Agora, como nós vamos saber? Essas crianças não nos dizem o que estão sentindo ou não entendem por que não está conseguindo enxergar e acabam ficando quietinhas. E aí o senhor mesmo colocou que elas vão ter um déficit de atenção porque elas, não conseguindo ver, se distraem, não conseguem aprender, também não falam. Existe algo que os pais possam observar nestas crianças antes mesmo que se complique e passe de meio na opimetria, optometria, né? Meio grau, meia dioptria. Se passar de meio vai entrar em miopia mesmo. Miopia. O que nós realmente falamos para os pais observarem
é se a criança está se aproximando da TV, né? Porque às vezes você tem a criança, ela deve sentar aqui no sofá e ela quer assistir a televisão colada, próxima à TV. Então, essa criança, muitas vezes, ela já pode ter uma tendência à miopia. E outro fator principal é se os pais são míopes, ou ou a mãe, ou o pai. A alta miopia, principalmente, tem uma carga genética muito grande. Então, míopes, muitas vezes, têm filhos míopes. Então, esses têm que ficar ainda mais atentos. E olha, isso que nós estamos falando é pensando nessa volta às aulas, que muitas vezes o pai manda, a mãe manda a criança para a escola e não sabe o que está acontecendo. São 40 vezes mais do que isso em uma sala de aula de escola pública. E os professores, às vezes, também não têm essa atenção de um por conta de tudo que tem que passar para essa criança, receber a criança, a adaptação da criança. E os professores também não conseguem perceber que aquela criança está com certa dificuldade. Agora, doutor, quando isso acontece, mesmo sabendo que a criança ainda está sentando mais longe da TV, não apresentou, não reclamou de nada do seu aprendizado ou que não está conseguindo enxergar direito, seria interessante, na volta às aulas, levar essa criança a um oftalmo? Sempre interessante. Na volta às aulas, principalmente depois das férias maiores, né, que foram agora no final do ano, começo desse ano, uma visita ao oftalmologista aí após os 3, 4 anos de idade. Né? Nós conseguimos detectar muitas ametropias, que é o que a gente chama o grau, né, seja miopia, hidropia ou astigmatismo, nessa idade. Isso é fundamental para o aprendizado e o rendimento, um bom rendimento escolar da criança. Nós vamos dar sequência ao tema, que é a pseudomiopia, que é o nosso tema de hoje, e também, claro, abordando a miopia, como o senhor nos explicou na primeira pergunta, a diferença entre eles. Agora, o senhor já esteve aqui conosco falando sobre o uso excessivo de telas. Já que nós estamos falando das telas, eu gostaria de dar uma recapitulada. A criança seria o máximo, segundo as pesquisas feitas, deveria ficar no máximo, inclusive nas férias, contando com TV, celular, tablet, tudo que ela tem que fazer de telas, no máximo 2 horas. Os pais, será que não se atentaram a isso? Uma criança que fica mais que 2 horas na tela também pode complicar a visão? Exatamente, Rita. Primeiro, as crianças abaixo de 2 anos não devem ficar com telas. Eu sei que é difícil. E acima dos 2 anos, dos 2 aos 5 anos, 2 horas. E nós não podemos esquecer, quando a criança muitas vezes está na tela, ela está fora do ambiente externo, ou seja, porque a luz solar tem hoje, os nossos conhecimentos mostram que não é só o excesso de tela. Nós temos que, como se tivesse um banho de sol também para os olhos, que isso modula e muitas vezes impede o aparecimento da miopia por enzimas que são liberadas, por mecanismos de crosslink escleral que pode ocorrer. Então, aquilo de brincar no sol, naquele sol saudável que as avós às vezes falavam, é muito importante. Então, olha, fica aqui para esse primeiro bloco a dica. Diminua o tempo de tela dos seus filhos, observe se a visão à distância está boa, porque quando ele estiver em sala de aula, ele não conseguir enxergar o que está na lousa e, principalmente, até a questão de segurança, né? Ou um animal, ou alguma coisa, a criança não conseguir enxergar com definição, isso pode complicar a vida dela. Mas nós vamos continuar esse tema sobre a pseudomiopia e a própria miopia daqui a pouquinho com o doutor Leôncio Queiroz Filho, que é oftalmologista, é diretor executivo do Instituto Penido Bornier e é responsável pelo setor de doenças oculares externas e cirurgia refrativa e cirurgia de catarata. E aí depois eu passo mais coisas do Dr. Leôncio, mas agora é hora de um copo d'água, um intervalo e a gente volta já.
Hoje o programa Mulher.com recebe mais uma vez e com muito prazer o doutor Leôncio Queiroz Neto. Ele é o diretor executivo do Instituto Penido Burnier, que é especialista nesta área de oftalmologia, como nós já até dissemos aqui no programa. E é interessante a gente entender que em um hospital especializado, muitos casos chegam e existe todo um trabalho destes profissionais para que estes casos sejam solucionados e a pessoa volte a ter, na medida do possível, sua saúde ocular. Então é interessante quando o doutor Leôncio está aqui, porque ele sempre nos traz temas diferentes, temas novos, e apesar de ter mudado a nomenclatura, eu nunca tinha ouvido falar da pseudomiopia, que é o nosso tema de hoje. Aí, doutor, o senhor falou uma coisa que eu achei interessante, que se a família, pai ou mãe, são míopes, já desenvolveram miopia ou já por hereditariedade, essa criança fatalmente vai ter a miopia também. Há uma carga genética muito importante no desenvolvimento da miopia. Mas hoje nós temos aí a parte também ambiental que leva ao aparecimento da miopia. Nós temos casos de crianças míopes que os pais não sejam míopes, né? Aliás, Rita, a época da pandemia, que todo mundo ficou mais recluso em casa, nós, oftalmologistas do mundo, começamos a estudar e aprender, vimos que houve um aumento da miopia. Justamente porque as crianças foram mais privadas das brincadeiras externas, da luz solar e o excesso do online. Então, nós sabemos que ao redor de 2050, 2030 já, nós vamos ter um grande número de pessoas míopes e desses hábitos que dia a dia surgem e aumentam, né? Tanto que hoje nós temos mecanismos de controle da miopia. Então eu tenho uma criança que é filha de pais míopes, que eu sei que vai ter miopia, eu tenho como medir o diâmetro antero-posterior desse globo, seguir. Eu tenho lentes que causam a teoria do defocus, sejam lentes de óculos ou lentes de contato, para evitar que essa miopia, a nossa ideia é essa, chegue aos 6 graus e vire uma alta miopia. E nós temos conseguido muito êxito, além de colírio, que a gente usa um colírio numa dose milesimal para dilatar um pouco a pupila, para tirar aquela acomodação excessiva que leva à miopia. Nós temos uma lente da ortoceratologia, que a criança dorme com a lente de contato e de manhã, entre aspas, ela amanhece com o olho calibrado, corrigido, sem precisar o óculos ou lente de contato, são as lentes ortoceratológicas. Então, nós hoje da oftalmologia temos um arsenal muito grande de mecanismos de controle para evitar que a miopia aumente muito. E não sei se ainda esse termo é usado, mas há muitos anos atrás, o óculos tinha que ser muito grosso. E aí o pessoal até falava, é fundo de garrafa. Essa pessoa que tem a miopia em alto grau, né, acima de 6, ela vai ter que usar um óculos mais grosso, ou o óculos grosso é para quem tem problema em leitura, em visão perto? As lentes positivas, que são as lentes da presbiopia, dos hipermétropes, são grossas, porque elas são lentes convergentes. As lentes do míope são lentes divergentes, ou seja, no centro ela é mais fina e na periferia é mais grossa. Mas hoje nós temos lentes de alto índice para óculos, então elas ficaram mais fininhas. Hoje você às vezes consegue ter um óculos de 8, 9 graus de miopia, com uma lente mais fina, com um diâmetro menor, tudo isso. Agora, as miopias que você consegue fazer cirurgia refrativa, quando a miopia está estabilizada após, geralmente, os 21 anos e até 8, 9 dioptrias, até 8, 9 graus. Acima disso, nós temos cirurgias que corrigem, mas são cirurgias com lentes fásicas. Então, eu implanto, não é retirar o cristalino, é eu implantar entre o cristalino e o colorido do olho, como se fosse implantar no olho uma lente de contato.
né? Você coloca uma então, lente essa dentro do não olho. sai de jeito nenhum, porque é feita de forma cirúrgica. É uma lente, é uma cirurgia aí para uns 20 e poucos anos, até a pessoa envelhecer, ter catarata, ter outras comorbidades oculares. Agora, pensando, então, é possível prevenir até mesmo na hereditariedade? Sim, hoje nós temos mecanismos e temos como fazer o segmento dessas crianças com lentes de contato ou lentes de óculos específicas. Não é porque a lente do óculos é mais fina, que é de alto índice, que ela é específica para o controle de miopia. As lentes de controle de miopia, elas têm um tratamento, elas têm anéis invisíveis que causam uma teoria do defocus para estimular a dopamina a ser liberada pela retina neste globo ocular e evitar que o globo ocular cresça. Todas essas novas tecnologias auxiliam médicos e profissionais desta área a melhorar a saúde ocular do paciente. Tem alguma tecnologia que não tenhamos falado, doutor? Não, acho que abordamos tudo. Mas todas estão começando.